Então, iniciei a gravação aqui, deixa eu ver, esperar ele tá. Então, bom dia a todos. Hoje damos início à defesa de TCC1 do aluno Guilherme Antônio Deus dará Avance, a respeito de resolvendo Pipe Mania com planejamento. Gostaria de agradecer aos membros da banca, o professor Hazer, da UFPR, e o professor Daniel Sandfeld, aqui da UNB, da FGA. A gente vai iniciar agora, Guilherme, e bom dia, Guilherme, e a plateia também. A gente vai iniciar o rito de defesa do TCC. Como é o seu primeiro TCC, né? Já com o TCC1, vou explicar rapidamente aqui. Você vai fazer uma defesa agora de 20 minutos do TCC. Depois a gente abre espaço para a questão da banca, onde os membros irão questionar, perguntar ou indicar elementos do trabalho que podem ser melhorados para o TCC2, tá? E essa arguição não tem prazo de finalização. Depois a gente separa um período da banca para a gente discutir e decidir sobre a sua aprovação ou não e a menção, né? Então, Guilherme, você tem 20 minutos, a palavra está com você, bom trabalho. Obrigado, professor. Estão me ouvindo bem? Alô? Estamos sim. Ok. Então vamos lá. Resolvendo Pipe Mania como planejamento. O que é, primeiramente, o que é Pipe Mania? Pipe Mania, ele é um puzzle criado em 1989 pela Assembly Line. E o objetivo dele é basicamente conectar pedaços de tubulação, criando um caminho. E nesse jogo original tinha um comprimento mínimo que você tinha que construir dentro do tempo limitado. Esse tempo limitado era esse líquido dentro dos canos percorrendo. Se ele alcançar o final sem você ter preenchido é, a quantidade mínima, você perderia, né? Então, eu vou explicar mais detalhadamente aqui a jogabilidade de maneira simples. Então, no início do jogo, você começa apenas com uma peça inicial, e aí você tem uma fila de peças na lateral aqui. E você tem uma matriz e você pode colocar essas peças em qualquer lugar dessa matriz. Mas, por exemplo, eu só posso botar a primeira peça dessa fila aqui, e eu não posso girar ela nessa jogabilidade original. Então, nesse caso aqui, como essa aqui não encaixa com a peça de início, eu vou botar ela mostrando aqui, eu encaixo ela aqui em cima, mas essa segunda ela já encaixa nessa peça de início, então eu boto ela aqui e assim por diante. Então a outras eu vou encaixando e se vocês podem, como vocês podem ver, o líquido ele começa a percorrer os canos. E à medida que ele vai percorrendo, ele vai contando essa dist aqui, que é a distância. Então, ó, ele percorreu 1, já tem 13. Aí ele percorre 2, tem 12. 11, e aí eu vou colocando as peças e eu tenho que construir o caminho de mais. Ele tem que percorrer mais 10 peças para que eu possa ganhar, né? Então, é basicamente isso o jogo. Existem, o passar do tempo, foram criando variações desse jogo, que ele ficou bem famoso aí. E então, eu trouxe exemplos bem atuais aí, 2018. É um jogo que aparece no Homem-Aranha aí, se chama Lab Circuit Projects. Que ele é bem semelhante. Ele tem as peças, tem o campo aqui, tem as peças laterais também, mas ele é um pouco diferente no sentido que tem algumas peças que possuem pesos, ou seja, então tem um mais 4, mais 2, menos 1, menos 2, e você tem que alcançar um target voltage. Tipo, tem uma peça de início e fim, e o caminho que você percorrer até lá, você tem que alcançar esse valor com o somatório dessas peças. Então, e aí e diferentemente do jogo original, eu posso selecionar qualquer peça dessa aqui, à medida que tem peças, né? Ele tem a contagem de quantas peças tem. E tem algumas peças também que já são pré-selecionadas, eu posso só girar. E todas elas são giráveis. Enfim. E outro exemplo aqui, que é hackeando vendor machines no jogo BioShock, que ele na real, é o mais semelhante com o que a gente vai tentar resolver neste trabalho.
que ele já possui as peças pré-colocadas no campo e eu vou girando elas para conseguir criar um caminho entre uma peça inicial e uma peça final aqui, entre um início e um fim. Legal. O objetivo do trabalho é basicamente comparar dois métodos. Comparar dois métodos que resolvem o jogo de forma que, a partir de uma fase dada ao método, ele retorna um caminho válido entre duas tubulações de início e fim. Então, para definir como será resolvido, vamos definir primeiro como é que é a jogabilidade do jogo, né? Para saber o que é possível ou não fazer. Então, o jogo será basicamente uma matriz de peças e tubulações. Essas peças já vão estar pré-colocadas no campo. E os tipos de peças do jogo serão uma peça de início e fim. Então, essa peça ela pode ser tanto o início quanto o fim. Essa é a ideia. Uma peça reta, que tem esse formato. E uma peça em formato de L. Aí, eu botei o nome aqui, BRL, porque a gente vai usar isso mais na frente, essa nomenclatura. Então, as rotações das peças, as peças podem rotacionar de 90 em 90 graus. Então, essas posições são, respectivamente, 1, 2, 3 e 4. Então, essa é a posição original da peça, que é rotação 0 graus. Aí aqui 90, 180 e 270. É importante ver que, nesse caso aqui, o 0 graus e 180 são iguais e o 90 e 270 também são iguais, que eles são bem semelhantes. E a mesma coisa para a peça R. A peça L já são todas as rotações, ela fica diferente, né? Então tem conexões diferentes. E aí aqui só explica que é rotacionada de 90 a 90 graus. Beleza. E o objetivo é bem simples, só para exemplificar. Então eu recebo um mapa com as peças colocadas de forma aleatória e o objetivo dos dois métodos é retornar um caminho válido entre duas peças de início e fim. Aqui. Legal. Então, o método 1, ele é baseado na busca em profundidade. Então, para entender a busca em profundidade, é preciso entender grafo. Uma explicação bem simples de grafo um grafo ele é um conjunto de vértices que podem ou não se conectar com outros vértices. Então, nesse exemplo mínimo aqui, os vértices são as bolinhas e a conexão entre os vértices eles são chamados de arestas. E no caso, essas linhas que conectam eles são as arestas. Então, de maneira bem simples aqui, isso é um grafo. E o que é uma busca em profundidade? A busca em profundidade é basicamente um algoritmo que percorre grafos. Então, como é que ele ocorre? Ele explora o máximo de pontos ou nós possíveis ao longo de todas as arestas encontradas antes de retroceder. E é exatamente o que essa animação aqui mostra. Então, ele percorre 1, 2, 3 e 4. Quando ele chega no 4, ele não tem mais para onde ir, então ele retrocede e vai para a próxima a partir do 1. Que aí ele encontra outros caminhos do 1 e depois volta. Então, é basicamente isso. E para esse jogo, a gente criou uma representação em string com a nomenclatura das peças. Então, o L1, no caso, é a peça do formato L na posição 1, no caso, com 0 graus de rotação. Então, o R2 é a posição, é a peça R com 90 graus de rotação, que é a posição 2. E assim por diante. Então, a partir disso, eu crio um mapa e isso se transforma isso pode se transformar visualmente num mapa, né, do jogo. Legal. Então, o algoritmo baseado na busca em profundidade, que foi criado para este projeto, é uma função recursiva e ele possui os seguintes parâmetros de entrada. Uma fase, que é uma matriz criada a partir da string mostrada anteriormente,
E cada posição da matriz contém a string da peça, ou seja, B1, R2, enfim, o tipo da peça e a posição dela. Cada parte da matriz contém isso. E um booleano, o 0 ou 1, indicando se a peça está ou não sendo utilizada. Isso eu vou explicar mais para frente o que é isso sendo utilizado. Então, outro parâmetro de entrada é a peça atual, as coordenadas da peça atual, né, só para eu encontrar onde eu estou na fase. E o lado da peça anterior. Posição de acordo com a peça atual, não é de acordo com a peça anterior. Então, o 1 vem da esquerda, da direita. Então, 2 de cima, 3 da direita, 4 de baixo e 0 é sem peça anterior. Eu mostrei aqui visualmente para ficar melhor a visualização. Então, o 1 sempre indica que está vindo do lado esquerdo, o 2 sempre vem de cima, o 3 sempre do lado direito e o 4 de baixo. E o 0 indica sem posição anterior. Esse 0 vai ser na inicialização da função. Quando normalmente eu vou começar a função a partir da peça B, que é uma peça inicial lá. Beleza. Então, essas são as entradas do algoritmo. Temos também as saídas, que são a fase resolvida, que é uma matriz modificada, do mesmo tipo do parâmetro fase de input, e o resultado da tentativa, que é basicamente o 0 ou 1, indicando se o caminho foi ou não encontrado. Legal. Então, basicamente, os passos gerais do algoritmo, a primeira coisa que ele faz, ele verifica se a peça foi utilizada, porque se ela já foi utilizada no caminho que ele está tentando, eu não posso utilizar a mesma peça duas vezes, porque senão o caminho não é construído de forma correta. Então eu já retorno a fase como se não fosse encontrado aqui, resultado 0. A primeira coisa. Agora, se ela não foi utilizada, aí depois eu verifico se é o tipo. Eu verifico se é o tipo de peça B. E aí, caso for o tipo de peça B, aí vai fazer as ações, caso seja o tipo de peça B. Caso não seja o tipo de peça B, aí sim eu boto que ela está sendo utilizada. Por que eu botei isso depois da peça B? Porque a ideia é que possa ter apenas uma peça B no campo, e aí a conexão ocorra entre os lados opostos dessa peça. Então ela meio que pode ser utilizada duas vezes. Legal. E a partir disso, aí eu confiro as peças do tipo R e faço as ações, faço tipo L. Se não for nenhuma dessas, eu retorno como se fosse um caminho inválido. É basicamente isso. Então, no caso, se for uma peça B, existem duas possibilidades. Que ele tem uma peça anterior ou que não tem uma peça anterior. Quando não tem uma peça anterior é porque eu estou inicializando o jogo. Então, como ela é uma peça de início, o que eu vou fazer? Caso não tenha uma peça. Não, vamos ver primeiro caso tenha uma peça anterior, que é esse primeiro caso aqui. Se tiver uma peça anterior, eu tô no final do jogo. Final, assim, final do tentando construir o caminho, né? Se eu tenho a peça anterior, eu tô tentando construir o caminho. Então, se tem a peça anterior, ele vai verificar se está encaixando nessa peça. Então, ele só vai verificar, pô, a peça do tipo B, ela tá nessa posição e tá vindo a peça anterior, ela tá vindo de 1 ou 3, que é as laterais. Se sim, aí ele retorna como se o caminho fosse completado. Se tiver vindo de cima ou de baixo, ele vai retornar falso. E a mesma coisa aqui. Então, se ele tiver na vertical e o caminho anterior for 2 ou 4, ele vai retornar true. Se não, vai retornar que o caminho não é válido. Beleza? E caso não tenha uma peça anterior, ou seja, o início, né? Ele vai tentar percorrer os dois lados. Ele tenta ir para a direita. Ah, não. Caso a peça esteja na horizontal, né? Ele vai tentar ir para a direita primeiro. Beleza. Se
Se esse caminho da direita ele for resolvido, ele encontrar um caminho, ele retorna esse caminho mesmo. Se não, ele vai tentar o outro. E aí, se nenhum dos dois for resolvido, é porque ele não encontrou uma solução. E se tiver na vertical, ele vai fazer a mesma coisa, só que para cima e depois para baixo. E é isso, basicamente. Então, na peça R é a mais simples, que ela só tem uma possibilidade. Então, a primeira coisa que eu faço é concatenar aqui o R com o texto da peça anterior. Por que o texto D? Porque esse peça anterior, teoricamente, é um, é um número. Aí eu só transformo para texto para poder concatenar com R. Por que que eu faço isso? Porque se vier do 1, eu posso botar ele na posição 1, que vai ser reto. Vai ser na horizontal. Se vier da 2, que é de cima, eu posso botar ele na vertical. Se for 3, na horizontal de novo. Então, ele pode acompanhar o coisa da peça anterior, ou de onde está vindo a peça anterior. E aí eu faço isso e faço a soma para onde ele está indo. Então, se ele estiver na horizontal, ou ele vai para a esquerda ou vai para a direita. E se ele estiver aqui, ele vai ou para cima ou para baixo. Então, ele ou mantém na mesma linha ou mantém na mesma coluna e soma a linha. Legal. E a peça L é onde vão surgir as mais possibilidades, que existem. Então, existem dois caminhos possíveis a partir de onde está vindo a peça anterior. Então, se a peça anterior vier da esquerda, eu posso encaixar essas duas possibilidades. Essa ou essa aqui, que é a posição 1 ou a posição 4. Se vier de cima, eu posso encaixar a posição 1 a posição 2, que as duas encaixam em cima. E assim por diante. Então a 3 é a 2 e a 3. E a 4 é a 3 e a 4, que encaixam aqui. E aí eu faço exatamente o que eu faço aqui. Então eu encaixo elas e ou vou para. Então, caso venha da esquerda, eu vou para cima ou para baixo. Caso venha de cima, eu vou para as laterais. Caso venha da direita, eu vou para cima ou para baixo. E assim por diante. O segundo método, ele vai ser baseado numa instância de planejamento. AI Planning. O que é o AI Planning? É um campo da inteligência artificial que explora o processo do uso de técnicas autônomas para resolver o problema de planejamento. E o que é, como pode ser definido um problema de planejamento? Dado um estado inicial, eu vou poder fazer um conjunto de ações para tornar esse estado inicial em um estado final ou um estado desejado. Então, é basicamente isso, um problema de planejamento. E para definirmos ele, vamos utilizar o PDDL, que é o Planning Domain Definition Language, é uma linguagem para definição de problema de planejamento. E em PDDL, os problemas são definidos em dois arquivos. O arquivo de domínio, que ele define aspectos universais, como os tipos de objetos que estão neste mundo, né? Os predicados e as ações possíveis. E o arquivo de problema, que ele define quais objetos existem, os estados dos objetos e qual é o objetivo final, qual é o estado desejado. E eu tenho uns exemplos de arquivos aqui, mas eu não sei se é para eu explicar em detalhes, porque esse aqui não é do problema atual, eu vou explicar isso, eu vou fazer essa parte no TCC2, e é justamente aqui o planejamento para o TCC2 é fazer essa modelagem para o planejamento deste problema do Pipe Mania e adicionar depois a gente vai tentar adicionar regras ao jogo, ou seja, adicionar talvez tentar encontrar o menor caminho ou tentar adicionar peças que são unidirecionais para ficar um pouco mais complexo. Depois disso, a gente vai fazer a comparação e avaliação dos dois métodos de resolver esse problema. E depois vou escrever os resultados e fazer a apresentação do TCC2. E é isso. Obrigado. Acho que foi 18 minutos. Tá ok, obrigado, Guilherme. Então agora a gente passa para a fase de arguição. Como é praxe, a gente chama o membro mais externo, mais distante. Então a gente chama aí o professor Hazer, lá da Federal do Paraná, os campos gélidos do Brasil.
para dar início à erguição. Obrigado novamente, Razi, por aceitar o convite. Não, obrigado a você pelo convite. Obrigado ao Guilherme pela apresentação, ao professor Daniel e aos membros que estão presentes aqui. Bom, Daniel, primeiro é o que eu sempre falo para quem pega esse tema com o Bruno, né? Você Guilherme. tem... Hã? É o Guilherme. Guilherme, Isso. Guilherme, é o que eu falo sempre para quem pega esse tema, principalmente com o Bruno, que é coragem, né? Parabéns pela coragem aí por ter assumido essa questão de planejamento aí, ainda mais com o Bruno, né? Que ele deve cobrar bastante aí, então, bem, só pela cara dele dá para ver. Mas não só isso, né? A questão é que é um tema difícil de você já entender como que as coisas funcionam, né? Porque você tem uma parte muito teórica, que é a parte de lógica, a parte de planejamento, que é um método formal, que você precisa entender, e faz essa ligação com a parte computacional, com algoritmo e grafos e busca e um monte de coisa, né? Então, parabéns mesmo pela tua coragem aí em pegar esse tema. Em relação à tua apresentação, eu achei adequada, estava um pouco nervoso, mas, cara, não precisa se preocupar com isso, tá? É assim mesmo, defesa de TCC, no TCC 2 vai ser pior, porque a gente vai fazer cara de mal, então é bem, bem normal isso, pode ficar tranquilo. Também eu vi que você delimitou bem o teu projeto, acho que isso ficou bem legal, né? A questão de você fazer o que você vai fazer, ficou bem claro o que você vai fazer, deu para entender que você entende do problema que você está atacando, deu também para entender que você quer fazer um comparativo, isso é uma coisa bem legal, tá? Você está desenvolvendo 2 métodos, vai comparar, então isso, ao final do TCC2, vai mostrar que você consegue fazer um trabalho de pesquisa e comparar coisas novas e implementar, então acho que isso ficou bem, bem adequado, bem legal. Eu vou compartilhar a minha tela aqui no tablet. Deixa eu só achar aqui como é que faz. Compartilhar tela. Cadê? Eu estou com o teu texto aqui. Nossa, ficou esquisito. Acho que eu vou abrir um pouco. Isso. Tá? Porque aí eu achei o tema muito legal, né? Você pegar um jogo e trabalhar ele com busca e trabalhar ele com planejamento assim, o mérito em relação ao tema do trabalho está completamente adequado. Acho que isso é ponto pacífico. E assim, só vou fazer alguns comentários em relação ao texto aqui para deixar um pouco melhor aí para, né, para você se orientar aí em relação ao TCC2, né, mais as coisas que o professor Bruno vai passar para você. Algumas coisinhas bobinhas aqui, tá? Eu vou passar batido, depois você vê e conversa com o Bruno. Vamos ver aqui. Na introdução, eu vi que você comentou bem sobre o texto, sobre o jogo, né? Sobre o que você vai fazer. Eu acho que isso é uma coisa bem legal. Tem alguns probleminhas de concordância no texto aí, mas isso, se você ficar meio viciado no texto, o Bruno também, entrega para alguém que não é da área. Entrega para tua noiva, cara. Manda tua noiva fazer alguma coisa entreguei, também. pô. Mandar em você, pô. Fala para ela ler o trabalho ali, para ver se encontra alguma coisa. Por que a gente fala isso, né? A pessoa não precisa nem Sim. ser da área, mas tem que ser uma pessoa que não está viciada Aham. no texto, Sim. entendeu? Tem que ser alguém Sim. que não está ali o dia inteiro com o texto. Acho que isso é muito importante. Eu fiz algum comentário aqui, deixa eu ver, tá? Então, quando você define grafo, você comenta assim, isso aqui no primeiro parágrafo aqui, né? Você comenta, deixa eu só colocar uma edição aqui, isso, aqui no primeiro parágrafo. Você comenta assim: grafo é um tipo abstrato de dados que consiste em um conjunto finito e possivelmente imutável de vértices, também chamado de nós ou pontos. Um conjunto de pares desses vértices são conhecidos como arestas. Eu achei essa definição muito vaga do que é grafo e essa questão de você estar definindo um conjunto desses vértices são conhecidos como arestas. Eu acho que, assim, parece que você está definindo, está pegando qualquer subconjunto e dizendo, isso aqui é o vértice, mas não é isso, né? O vértice é quando você tem uma relação entre 2 nós, tá? Então, eu acho que você tem que definir de um jeito um pouquinho diferente.
E você está definindo o grafo como uma estrutura de dados. Acho que o certo seria você fazer o contrário. Definir o grafo como o modelo matemático dele, um conjunto de vértices, um conjunto de nós e a relação entre eles e tal. E aí dizer que você consegue representar como um tipo abstrato de dados, tá? Acho que isso fica mais adequado. Senão você pode cometer esse tipo de inscrição aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui também, né? Quando você faz a busca em profundidade, até na apresentação você falou sobre isso, tá? Você falou assim, ó, aqui. O algoritmo começa em um ponto raiz, selecionado arbitrariamente, e explora o máximo de pontos ou nós possíveis ao longo de todas as arestas encontradas antes de retroceder. Eu não consegui identificar nessa frase se você está falando de busca em largura ou busca em profundidade, tá? Entendi. Porque a busca em largura é exatamente a mesma coisa. Você pega um nó e explora E o aí? máximo que você consegue, entendeu? Sim. Então você tem que dar um jeito de descrever aqui que você explora um nó adjacente e que você vai explorar os próximos adjacentes do último. Tem que dar um jeito de fazer. Isso é busca em profundidade, tá? Senão não fica claro o que que é. Dá uma olhada nas literaturas clássicas. Olha, pega, para você não fugir do Brasil, é que pega um livro de estrutura de dados, Nível Ziviani, por exemplo, e dá uma olhada como é que ele define. Não é para você copiar, mas você olha, pega essa ideia e coloca aqui, tá? Só para você não fugir e veja lá como é que ele define, tá? Tá bom. Aí você descreve planejamento, sem entrar em muitos detalhes, ok? Acho que para TCC1 tá adequado. Você colocou o arquivo, que é o exemplo de um arquivo de domínio PDDL. Eu vi que você vai fazer o mapeamento do jogo para PDDL na fase 2. Mas você só colocou o PDDL aqui e não explicou o PDDL. Eu acho que faltou explicar, né? Sim. Explicar o que que é um action, explicar o que que é um precondition, um effect. Eu sei que você colocou ali que tem as pré-condições e os efeitos das ações, mas eu acho que vale a pena você fazer essa lei, porque você já fez isso. Uhum. Você já fez porque você mostrou o que é o PDDL, você falou para a gente o que é o PDDL na apresentação, colocou aqui, então descreve, tá? Descreve o que que é isso, sem explicar o que que você vai fazer depois no TCC2, porque você está só fazendo o levantamento bibliográfico das coisas, né? Então, aí depois do TCC2 você diz, olha, isso aqui do jogo é isso aqui em PDDL, mas agora explique o que é PDDL, tá? Uhum. Aí eu vi que você explicou a jogabilidade, ficou legal. Essas bobeirinhas aqui, por exemplo, aqui puzzle você coloca, é uma palavra em inglês, Tem que botar em. tem que botar em itálico, até a gente tá, eu não sei se o Bruno já passou por isso, mas às vezes eu olho, o aluno escreve uma palavra em inglês que não está em itálico. Eu falo assim, meu Deus, será que essa palavra já está na língua portuguesa? Eu tenho que ir lá no dicionário buscar, porque a gente não sabe mais que palavra que está e que não está. As básicas a gente sabe, layout, software, a gente sabe que está, mas tem um monte que não sabe, né? Então, só dá uma ajeitadinha nisso. Aí aqui, probleminhas de acento, eu vi que você definiu o jogo, tá ok. A representação. Aqui, esse separar aqui é só porque pareceu que é uma peça só aqui, e como você colocou um espaçamento entre as peças aqui, é só por questão de legibilidade mesmo, tá? Nada demais. Achei legal que você definiu a estrutura de dados e representação, acho que isso ficou bem legal, assim, deu uma ideia bem legal de como que você quer representar o teu jogo. Depois colocou ela aqui, aí que escreveu a solução em busca em profundidade. Tá. Eu recomendaria, e aí também tem que ver com o Bruno o que ele acha, se ele acha viável, legal ou não, mas usar aquele ambiente de algoritmo do LaTeX que fica bonitinho. Eu não sei se você descreveu no texto diretão aqui os teus algoritmos ou se você usou um ambiente específico. Usei o LST listing. Ah, então sou eu que estou por fora aqui, porque como a gente sempre usa aquele ambiente, eu não sei se o Bruno também, mas usa aquele algoritmo lá, Ah, a gente acha diferente. Até achei estranho o returna escrito aqui, né? eu tentei botar em inglês, né? Ou em português, né? O algoritmo, pseudo-algoritmo, né? Tem o Mas Seria C, se for retorna, algoritmo, dá né? até para O deixar em inglês, se devolve. for o retorno. caso. Tá Mas bom. você converse com o Bruno aí e veja o que que vocês acham. Ahn,
Aqui você colocou o algoritmo 3.4, lá e colocou lá, retorno do caminho completo e caminho inválido. É relevante colocar isso aqui como algoritmo? Eu digo se é relevante ou não, porque assim, a gente descreve o algoritmo quando ele tem alguma complexidade que é importante o leitor chegar e ver, nossa, realmente, tem isso daqui. Agora, isso eu acho que não é relevante, vale a pena só um parágrafo no texto, uma frase, 2 frases no texto, tá? Tá Mas bom. veja também com o Bruno aí, é ele que manda. Eu achei assim, ó, caso a peça atual seja R, os passos são bem simples. Eu achei muito coloquial, talvez descrever de um outro jeito, mas também quem manda aí é o Bruno. Aí eu olhei os algoritmos, achei legal você ter colocado os algoritmos aqui, demonstra que você fez uma análise do que você vai fazer, né? Você que lute depois para implementar isso no TCC2. Aí as etapas. Oi? Esse algoritmo aí eu implementei de verdade mesmo, funcionando. Aí, ó, legal. E aí vem o que eu ia colocar no cronograma aqui, apontar o que já foi feito, né? Você colocou só o que você vai fazer, mas você não me falou nada do que você fez. Entendi. Talvez, nesse caso, vale a pena você colocar, porque esse aqui é o cronograma previsto, né? Não que você vai mudar o título, mas esse aqui é o previsto, mas talvez falte o realizado, né? Sim, entendi. Eu acho que é extremamente relevante, ainda mais agora, você falando, não, isso aqui eu já fiz. Pô, tem que aparecer isso no teu texto, É verdade. tá? Aí, claro, né, não tem resultados ainda, e as conclusões, as referências estão aqui, então é pouca coisa aqui que eu acho que faltou. Eu acho que o mais relevante que faltou foi, assim, de tudo o que está aqui, né? São as definições, ser um pouco mais formal na hora de definir as coisas, principalmente grafos, tá? Acho que vale a pena, já que você está no mundo formal. E a questão do cronograma aqui, que faltou você descrever as coisas que você já fez. Talvez não no cronograma especificamente, mas em alguma sessão aqui, descrever o que você já fez e o que você já teve de resultado, tá? Tá bom, entendi. Bruno, é isso. Legal, obrigado, Hazel. Você pode me mandar esse documento aí? Eu vou mandar para o Bruno, assim que eu legal. conseguir fechar o treco aqui, eu vou mandar para o Bruno e já te passo. E ele te Legal. passa daí. Muito obrigado. Valeu. Legal, obrigado, Hazel. Como sempre, né? Recomendações ótimas aqui, fiz algumas anotações. E, sem mais delongas, passar agora a palavra ao professor Daniel, nosso membro interno. Muito obrigado por aceitar participar como membro de avaliação do TCC. Daniel, está contigo a palavra. Obrigado, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui. Eu sou novo no Teams, então me avisem se conseguem ver a minha tela de PDF aqui, né? Então, estamos vendo. Obrigado. Achei muito legal o seu trabalho. Dá para ver que é um trabalho maduro, evoluído, com bons resultados e levando a um bom projeto. Eu acho que você correr um pouquinho, você consegue defender cedo esse trabalho. Não precisa de muita coisa para a gente já ver o que precisa ser de um TCC, tá bom? Deixa eu puxar aqui. Beleza. Aqui, né, temos alguns detalhezinhos. No resumo, você chama isso de artigo, isso é um trabalho, a gente vai acertar. Eu vou mandar o PDF para você com essas anotações. Legal. A maioria eu vou passando aqui, tá? Os detalhes eu não vou atacar direto ainda, não vou passar só pelos pontos principais. Fala um pouquinho, iniciar pela sua apresentação. Uma apresentação boa, você estava realmente mais parado, mais travado, mas fluiu bem a apresentação. Dentro do tempo aceitável da apresentação, não se preocupa muito em terminar em hora rígida, não é assim que a gente acha que funciona, tá bom? Coisas que eu acho que você realmente precisa fazer para a apresentação. A primeira é colocar número do slide, porque agora eu não vou conseguir fazer referência, abre tal slide. Putz, entendi. Para conseguir falar sobre a sua apresentação, isso atrapalha um pouquinho, pode colocar. Também pode colocar um sumário, falar um pouquinho, você chegou já falando sobre Pipe Mania. E eu acho que você tinha uma janela antes para preencher antes de falar de Pipe Mania. Falar um pouquinho sobre como a sua apresentação está estruturada, o que você está apresentando para a gente. E antes de falar do assunto, é legal você falar da sua área. Então, eu acho que você tem que dedicar pelo menos um slide para falar sobre inteligência artificial, falar sobre planejamento, para depois você entrar para falar do jogo específico do Pipe Mania. Então, contextualiza um pouquinho mais antes de atingir que são os objetivos do seu trabalho.
para um TCC1 tá tranquilo, não tem nada que vá, mas melhora bastante sua apresentação nisso, tá bom? Uhum. Na mesma forma, aqui eu vou passando sobre os objetivos, o Reiver já atacou boa parte do que ele falou aqui, e eu reforço essa parte aqui sobre busca em profundidade. Realmente acho que esse texto pode ser falado um pouquinho mais, e conceitualmente eu até sugiro você falar um pouquinho de busca em largura para depois falar de busca em profundidade, para ter um texto diferenciando bem o que são os dois. E a história, né? Digamos assim, a evolução dos algoritmos foi nesse sentido. Eu acho que mostra para ter um TCC bom, aumenta o número de páginas, aumenta a qualidade, mostra que você estudou bem os conceitos que você está trabalhando. Então, acho interessante, não duvido que você conheça e acho válido a gente colocar aqui no texto, tá bom? Uhum. Mas, Tá bom. sugestão, deixa isso aberto para vocês discutirem aí com o Bruno. É só uma forma que eu organizaria esse texto. Tá bom? Sobre a implementação, aqui a gente já está falando algumas partes de referências, títulos. Uma coisa que me surgiu, eu imagino que não faça diferença, tá? Mas você está falando sobre a peça do tipo B. Então, duas coisas. A diferenciação, como é que você sabe qual é a peça inicial e qual a peça final? Eu acho que não tem diferença sobre isso. Mas qual lado que ele vai sair? Como é que eu vou saber, por exemplo, que eu tenho que encaixar um cano aqui e esse aqui pode estar sem nada válido? Né? No lado esquerdo daí ele pode ter nenhum cano e no lado direito vai ter um cano saindo dele que vai ser válido. Como é que é essa diferenciação na sua representação? É exatamente isso que você falou. Pode ter um lado que está totalmente válido, mas se o outro estiver válido, tá tudo bem, mas no caso só vai poder ter um dos lados inválidos se tiver dois canos no jogo, né? Dois ou mais. Se tiver um só, aí tem que conectar dos dois lados, né? Entendi. E diferenciação de início e fim não tem muita diferença para você, não importa, certo? Certo. Porque você quer um caminho válido entre os dois. Isso. Uhum. Entendi. Imaginei disso, mas aí a gente já chega também, por exemplo, você que jogou o Pipe Mania, mostrou pra gente o exemplo, você sabe que a gente não começa pelo final, a gente começa, né, tenta começar Pelo pelo início, é verdade. que Sim. porque existe uma regra do jogo que está sendo ignorada, que é o tempo disponível. Muitas É vezes verdade. a habilidade do jogador consiste na velocidade do pensamento ao invés do tempo. Para um computador, se você colocar as regras humanas, vai ser ridículo isso. É claro que ele vai fazer os cálculos bem mais rápidos, então eu acho seguro você ignorar essa regra dizendo que está em uma viabilidade. Então, um computador consegue começar pelo final e terminar pelo início, né? Facilmente. Mas eu acho que é interessante, pelo menos para o TCC, não imagino que seja necessário você colocar essa regra, mas discutir um pouquinho em como é que seria uma regra de um limite de tempo para o computador. Porque você também tem limite infinito, certo? Uhum. E você vai ter quanto tempo você quiser para poder resolver esse problema. E aí eu acho, aí a gente já vai dar um pulinho lá para o final do seu trabalho, que você disse que uma das propostas é encontrar o menor caminho possível, certo? Sim. E aí a gente já vai começar a ter um problema, porque encontrar o menor caminho possível com o tempo necessário em um jogo grande o suficiente, você com certeza vai conseguir quebrar o limite de tempo para esse tipo de problema. Sim. Então, aí eu já acho que a gente vai começar a ter uma discussão mais interessante sobre tempo disponível ou não. Uma pergunta, sobre encontrar o menor tipo de caminho possível, como é que você planeja fazer isso? Inclusive, eu tentei fazer isso. Eu não expliquei nesse negócio aí porque não deu certo. Mas era basicamente. Eu não sei se vocês lembram lá no. Eu estou falando em questão do algoritmo em busca de profundidade. Ele tenta primeiro por um lado e se ele der certo, já retorna este lado. Se não, tenta pelo outro. A ideia de encontrar o menor caminho da maneira mais semelhante era tipo tentar dos dois lados toda vez e depois verificar qual é o menor. Tipo, aí ele retorna um número a mais e aí ele verifica, esse é o menor, então retorna esse, em vez de retornar os dois. Aí essa seria uma possibilidade, mas eu vi lá que o algoritmo ficou muito mais pesado
Para fases pequenas, resolveu tranquilamente, mas quando começou a aumentar, ele ficava para sempre. Sim. Aí Aí eu acho, né? Eu não sei realmente ainda se é a resposta, mas eu acho que uma busca em largura trivial consegue sim resolver isso com o menor taxa legal. possível, mas eu precisaria parar para estudar um pouquinho melhor. O professor Bruno conhece, né? Eu trabalho com a busca em largura. Legal. E eu acho que ele consegue resolver sim, mas você vai ter legal. computacional e acelerar isso aí também é um tópico bem. Só acelerar esse negócio já é um trabalho bem interessante, ao invés de só apenas resolver. Tá Sim, bom? eu tava pensando. Pode falar. Eu tava pensando em jeitos melhores de fazer, talvez fazer um. Enfim, eu tava pensando em jeitos melhores de fazer. Entendi. Bem, eu acho que com a constante revisão, né, com essa representação aqui ficou bem legal. O único problema crítico do seu trabalho, eu diria que esse link aqui da página 18. Esse link onde eu quis lá para abrir para ver o código, ele não funciona. Então eu não conseguia entrar lá para ver. Então eu posso até colocar aqui no chat, não sei. Eu consegui abrir, né, o do React, mas o trabalho que está lá, ele é o do... Vou colocar aqui no chat para que vocês verifiquem que eu não esteja fazendo alguma coisa errada. Esse foi o que eu encontrei lá e pode ser falta de permissão. Imagino eu, repositório privado, é o erro mais comum disso. Mas isso precisa ser resolvido mesmo, a gente quer... Pior que... ele é privado. Viu, o Bruno? Ele tá privado. Mas tá certo que eu consegui abrir. A banca precisa pelo menos a banca precisa do acesso. Eu queria ver o seu código. Então, quando puder, me avisa aí que eu vou dar uma olhadinha lá. Esse aí é realmente a parte que precisa ser corrigida. Tá. Bem, fora isso, apenas uma curiosidade. Eu vi você tem algum lugar que você jogou Pipe Mania? Eu vi que você fez uma apresentação, ela foi na mão que você fez com um editor, ou tem algum lugar que você consegue acessar o jogo para jogar? Tem um lugar que consegue acessar o jogo. Vou passar o link aqui agora. Eu me lembro bem desse jogo na minha infância, sabe? Então realmente marcou. Mas seu trabalho está legal, tem todas as considerações, é uma boa ideia, um bom planejamento para o semestre que vem, boas ideias, bons desafios, não é um trabalho pequeno, não é um trabalho que não consiga passar do necessário, eu acho que você tem todos os elementos para ter um trabalho de sucesso. Parabéns para você e parabéns para o Bruno aí pela orientação. Achei muito interessante, Bruno, já que você trabalha com isso também, porque eu parti em PDDL, como eu já estava na área, eu já vi encontrei, né, algumas coisas, sempre alguns artigos, nunca aprofundei, e a gente já tem tanta coisa para conversar, isso aí vai entrar na nossa roda de conversa. Obrigado pelo convite, Sim. Achei bem legal o trabalho. Então, aqui, obrigado, Daniel. Ótimas considerações, acho que é bacana. Até, para quem não sabe, né, o Daniel é o professor que implementou o algoritmo A Estrela, que é para buscar o menor caminho, em GPU. Né? Então, tem lá um algoritmo paralelo, cabeludíssimo lá para encontrar, por isso que ele saberia dizer que alguns caminhos bacanas. Só CPU, eu não consegui fazer funcionar em GPU. Em casos específicos, mas, enfim, é muito difícil. Sim. Às vezes o pessoal acha que é trivial implementar um negócio em GPU, né, e vê que a brincadeira não é bem assim, né? Mas achei bacana, então, só algumas considerações finais aqui do trabalho, né? O trabalho do Guilherme é bacana, o jogo, ele investiu um bom tempo implementando o jogo, inclusive ele implementou o jogo, né? Ele falou que ia fazer uma demonstração, acho que... eu não fiz porque não deu tempo, mas eu posso mostrar. Pode mostrar aí, Guilherme. Se bem que você deixou o link no trabalho... Deixei o link do React. Mas vou mostrar Pode mostrar aí rapidinho. E agora a ideia justamente é brincar com a parte de planejamento, que vai ser o grande desafio do trabalho do Guilherme, né? Que é entender o modelo de planejamento e jogar para o planejador colocar. Não tenho todas as ideias ainda de como que a gente vai mapear a instância, mas acho que a gente consegue fazer isso sem nenhum problema. Acho que estou vendo a tela do Daniel, hein, Daniel? E agora eu posso abrir espaço também para a plateia. Eu vi que tem a Helena está aí ainda e o Eduardo, se quiserem fazer algum comentário, podem fazer. Eu estou aqui só de apoio moral, mas achei ótimo. Parabéns, Guilherme. Obrigado. Só parabéns também, o trabalho é muito interessante. Não imaginava que teria, né, uma resolução assim para o jogo. Parabéns.
Vou mostrar aqui então. Estão me ouvindo? Alô? Tô ouvindo, mas não tô vendo a tela. Eu vou mostrar aqui. Rapidão. Tá vendo a tela aí? Agora tô. Inclusive, eu implementei o joguinho aqui. E eu implementei se ele está encontrando um caminho. Olha só. Então ele tá aqui, né? Então eu posso modificar aqui, ó. Posso ver aqui. E aí eu verifico se ele fez um caminho completo ou não. E aqui é o caminho que ele está percorrendo. Então, desde o B1, ele vai para o L4 aqui, depois o R2, 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 depois L2, entendeu? Eu fiz essa verificação para ver se ele estava num caminho completo. Ele não está porque não tem outra peça. Ah, a outra peça está aqui. Aí eu posso até ver aqui, ó, inclusive, rapidinho. Essa fase 1 aqui. Já vou mostrar o algoritmo lá de busca em profundidade funcionando. Acho que ele tá. Cadê? Droga. Vou botar aqui. Então, se eu rodar ele aqui, ó. Fase 1. Fase 1, né? Deixa eu ver. Ele me. Ah, 0. Ele não encontrou um caminho, mas eu acho que é porque tá. Nem sei se tem como mesmo. Nem tem como. Ou posso tentar aqui. Mas normalmente ele tava retornando certo. Eu dei uma boa testada aqui. Ó, realmente não dá pra, tipo, ir de um pro outro. Mas se eu fazer. Acho que só uma alteração aqui. Pera. Ali. Aí ele encontra. Aí eu posso botar lá na fase. Cadê? Fases. Aí eu só boto isso lá no jogo que tá mostrando. Aí ele mostra o caminho aqui. Bem simples. Mas, pera aí, deixa eu mostrar uma fase mais legal, né? Mas o ponto importante aqui é que ele já implementou, né, o solver e um verificador também. Então a gente Aqui, ó, consegue ele validar. encontrou o caminho, true, né? Deixa eu. Na real, vou mudar R, vou botar a peça B do outro lado. Então a peça B tá aqui agora. E aí vamos ver se ele encontra um caminho aqui. Fase 1. Opa. Bem, acho que Encontrou aqui um caminho. encontrou, tá aí. Acho que tá legal. Obrigado, Guilherme, pela demonstração. Acho que tá bacana aqui, que a gente mostra que tá bem avançado. Agora Não, a gente vai passar para o momento de arguição da banca. Então, eu vou pedir licença para vocês, tá bom. que vocês se retirem daqui da sala. Aí depois eu convido você de volta, Guilherme, com o resultado. Aí você pode chamar a Helena e o Eduardo de volta, a gente já finaliza. Tá bom. Muito obrigado aí, desde já agradeço demais aí por essa reunião, essa apresentação aí. Obrigado por terem aceitado o convite. Valeu.